Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live. A live de hoje é para falar não. Hoje quem vai falar para mim dos problemas dos macarrões são vocês. Então, quem está tendo algum problema ou tem problemas nas suas fornadas de macarrões, mande a solicitação para entrar na live comigo, para que eu possa ajudá-los solucionar o problema ou detectar o problema e poder te ajudar de alguma forma. Então, quem tem dúvida, quem está tendo dúvida não, quem tem problema com os macarrões, manda uma solicitação aqui para mim e vai entrar na live ao vivo e eu vou te ajudar agora, na hora. Oi, Grácia, obrigada pelo feedback. Fico contente que você tenha feito as mudanças, porque aquele macarrão que gruda no dente, ele tem essa consistência na hora que a gente faz e recheia, e se você não colocá-los para maturação de 24 horas, ele permanece. Por isso que ele não, principalmente o macarrão feito com o merengue italiano, tá? Ele tem esse grude no dente mais acentuado ainda, porque entra a calda de caramelo, de açúcar e a consistência dele tende a ficar mais grude ainda. E quando você leva para fazer a maturação, passar pelo processo de maturação de 24 horas na geladeira, é como um passe de mágica. Quando você retira eles para a temperatura ambiente, deixa uns 15 minutos para que ele volte gradativamente, lentamente para a temperatura ambiente, e aí sim você faz a degustação. É como um passe de mágica, aquele grude sumiu. Se não sumiu, é porque a forma de fazer a receita pode estar havendo algum problema em algum processo, tá? Fazer macarrons é simples, mas não é fácil, mas pode se tornar muito mais fácil quando você não inventa, quando você tem uma receita e você segue à risca a sua receita. Não precisa fazer nada, absolutamente nada mirabolante, não precisa inventar moda, porque se tiver que dar certo, vai dar certo com você seguindo à risca a sua receita, tendo os equipamentos adequados, usando matérias-primas de qualidade. É toda uma engrenagem que tem que estar funcionando muito bem. Então, muitas pessoas que estão iniciando ou que já estão fazendo, já fazem macarrões profissionalmente, têm problemas. E ter problemas com os macarrões é normal, porque a gente trabalha com matérias-primas. A principal matéria-prima, por exemplo, do macarrão é a farinha de amêndoa, e ela é uma farinha, é um produto natural, e tem essas variações na sua qualidade. Então, dependendo da origem a procedência de origem dela, ela vai ter um comportamento diferente, ela pode estar mais úmida, ela pode ser mais oleosa. E a gente também trabalha com adequação de ambiente, né? E tudo isso contribui para que você tenha macarrões perfeitos ou macarrões com defeitos, com problemas. E é sobre isso que eu vou falar nessa live hoje. Essa live é para te ajudar. Se você tem problema com seus macarrões, manda uma solicitação aqui para mim, para você contar para mim o que está acontecendo com os seus macarrões, qual é o problema que você está tendo, e eu vou tentar te ajudar. E quem sabe você vai sair daqui hoje já com a solução do seu problema, tá?
é a forma mais rápida de te ajudar, tá? Por isso que essa live hoje é realmente para quem quer, quem está com problema, que não aguenta mais esse problema e vai entrar aqui ao vivo comigo para me explicar o que está acontecendo, para eu tentar te ajudar. Acredito que você pode sair daqui com a solução desse seu problema, tá? Eu sempre falo que fazer macarrons é como uma engrenagem. Não tem como você fazer macarrons perfeitos e perfeitos como? Com total aproveitamento da receita, bonitos e gostosos. Porque não adianta ele ser bonito e gostoso se você não tem um aproveitamento total da receita. Não adianta você ter um aproveitamento total de receita com macarrões totalmente côncavos ou totalmente tortos. Isso não é perfeito, né? Então, quando você tem entendimento de todo o processo, de toda essa engrenagem que precisa saber, ter e entender, minimiza-se todas as chances de erros e de perdas de uma receita, de uma fornada. Então, muitas pessoas têm problemas com os macarrons, tem até problemas crônicos, digamos assim, né? Porque quando você faz uma receita, hoje sai boa, 100%. A próxima receita não sai. A terceira receita sai com metade, 50% de aproveitamento. Na quarta receita você consegue 100% de aproveitamento. Isso não é perfeito. Isso é prejuízo. É um desgaste, prejuízo mental, físico, material e financeiro, né? Tudo isso junto e misturado. Então, quando você consegue fazer com que minimize as chances de erros através do conhecimento, através dos equipamentos, utensílios e matérias-primas adequados que você usa, as chances são que você vai aprendendo a conhecer toda essa engrenagem e as chances de você conseguir constância nas suas fornadas é muito maior. Vou colocar na live a Marie Macarrons. Rima. Boa noite, Meire. Tudo bem? Oi, Aline, né? Sim, sou eu mesma. Tudo bem, Tudo bem com Aline? Que Tudo prazer falar bem, com graças a Deus. você. Verdade, né? A gente troca sempre mensagem, a gente conta uma história. Você fala de onde, Aline? Eu sou de Indaiatuba. Ah, é verdade. Desculpa, tá? É que para Imagina, lembrar, Indaiatuba. imagina, Meire. Isso. Antes de tirar minha dúvida, eu quero muito te agradecer, porque eu fiz uma pergunta para você em uma das suas lives e foi a chave que girou na onde eu precisava acertar dos meus macarrons, que era, olha que coisa boba, era a temperatura do meu termômetro, a temperatura que ele precisava estar para eu ligar a minha batedeira. Desde o início do processo, que eu comecei a fazer os macarrões. Ai, deu uma travada. Deu? Foi? Agora foi? Travou, voltou. Então, desde o começo, você estava falando desde o começo. Isso. Desde o começo, eu ligava a minha batedeira quando o meu termômetro estava marcando 100 na calda de açúcar. Isso fazia com que o meu merengue ele ficasse líquido Mole, na né? hora que eu desligava. E nisso, todo o meu processo era jogado fora porque não tinha como firmar. Não. Hoje eu estou com um problema que sempre, pelo menos um ou dois, eles saem, até separei um aqui para mostrar para você.
Ó, Hum, eles formam pezinhos de um lado e do outro, estoura. eles estouram. E é sempre de um lado, eu não sei se é do lado do forno, eu tô tremendo. Que Um forno que lado do você forno, mas... usa? Oi? Que forno que você usa? Eu uso um Progás. Um Tá. Progás, eu não sei a tipificação dele, Tá. É digital ou analógico? digital. Tá. Então, esse que você fez aí é de chocolate? É, ele é de chocolate. Na E você, verdade, a massa dele é de chocolate, mas o recheio dele é de cappuccino. tá. Mas você colocou cacau. Sim, a 63%, se eu não me engano. Tá. Ô, Aline, e aí, só para eu entender lá do seu merengue, e aí você corrigiu a dica que eu Sim, dei, você a corrigiu dica foi, a a dica que sua você me deu calda. foi começar a 108, bater o merengue, a clara em 108, para eu poder começar a ligar a batedeira, no caso, né? E Exatamente. com 118, eu bato a minha velocidade, eu sempre bato em 4. Quando tá chegando em 116, eu aumento ela para 5, que é o ponto que realmente fica de bico na hora que chega a 118. Esse processo de calda e merengue tem que estar muito bem alinhado. Essa é uma Sim, questão, tá? Então você corrigiu isso, então deu certo e realmente tinha que ligar no 108, porque senão sim. sua clara jamais ia chegar no ponto que deveria estar para você verter a Imagina, eu calda. batia no 10, ligava a 100, nos 100 graus, eu ligava já minha batedeira no, tipo assim, no 10, no 11, porque o meu medo era não fazer a clara ficar dura, e eu perdia totalmente o ponto. Então tem tudo a ver isso aqui, mas quando você também, isso aqui é uma questão, a calda estar alinhada com as claras para ser vertida a calda. Essa é uma questão. Tem a questão também de usar também um termômetro muito bom, porque quando você usa aquele, por exemplo, aquele termômetro preto que eu sempre falo, que não é Sim, confiável, você também tende, mesmo estando alinhado, você ainda assim tende a perder todo o seu merengue e se você não sabe disso, você continua o processo e você tende a perder também toda uma receita por causa de um sim. equipamento, tá? Então, Eu não sei se é o mesmo que você está falando, mas eu acho que é o mais comum. Eu já reparei e eu coloquei 2 termômetros diferentes dentro da minha cauda. Um é sempre, esse pretinho, ele é 2 graus a menos do que o restante. Então, quando ele chega a 118, ele já passou de 120 no outro termômetro. É uma furada. é esse mesmo. Provavelmente é esse, porque esse ele tem uma diferença muito grande, não é só de 2 graus, dependendo, é uma diferença muito grande e, portanto, esse alinhamento que tem que ter com a calda e a clara, você acaba perdendo por causa do termômetro. Tá? Entendi. Então, são várias questões, são várias. Eu sempre falo que. Acabei de falar e eu vivo repetindo que soluções comuns não se aplicam aos problemas comuns, porque às vezes o seu merengue ele pode estar tendo vários problemas só nesse processo aqui, tá? Então, agora voltando lá, e fico feliz que deu certo, viu, Deu Aline? certo. Agora, outra Obrigada, questão. amiga. Imagina. E agora, outra questão que você falou. Essa questão que você falou, você faz merengue italiano, né? Sim. Provavelmente, Aline, olha só. Esse problema que você está tendo, ele sempre sai no mesmo lugar. E é um Olha, ou outro. Porque eu nunca vi, na na verdade, verdade, eu vou confessar, porque eu nunca vi esse problema. Não, eu vou tentar te ajudar agora. nossa, a gente vai Tentando. fazendo uma causa, a gente vai descobrindo tanta coisa. Mas esse problema seu, eu acho que é inédito aqui pra mim, tá? Ó, ele estoura de um lado, eu vou te mostrar os outros que eu fiz. Deixa eu ver se minha bateria me permite sair daqui.
O É restante, ele fica engraçado. o restante, eles ficam arrumadinhos, ó. Eu não sei se dá para você ver as É, fornadinhas aqui. não dá para ver. Mas, infelizmente, sempre um ou dois ou três, eu não sei se não sei o que que é, eles racham desse jeito, eles estouram bem no cantinho. E sempre, Eu e já sempre no mesmo lugar, Aline? sempre no mesmo lugar. É um pezinho que não cresce e o do outro lado fica bonitinho. Só que o outro, ele estoura o cantinho dele. E, não, Pelo menos uns quatro. o que eu tô perguntando é o seguinte: se esse problema aí, lá dentro do forno, acontece sempre no mesmo lugar ali, que você pinga. Ah, eu nunca reparei, Meire. Nunca reparei. Então eu vou pedir para você reparar. Você viu como que é Tá, complicado quando vocês escrevem para mim? Olha, eu entendi uma coisa, né? Eu tô vendo uma coisa e verdade, entendi outra, você viu, né? Então é difícil. Agora verdade. não, você viu que a gente agora, você falou e você entendeu isso que eu falei, né? Que é Sim, diferente sim, do que você entendeu. Então o que eu tô verdade. falando é, o Progás, ele tem a distribuição de calor e a temperatura não é constante, né? Eu não sei se você já reparou isso. Tem uma variação. Sim, Tanto o Progás quanto o Santec, independente se é digital ou analógico, eles têm essa variação na distribuição de calor e tem também na variação da temperatura. Então, o que que uhum, acontece? O que que eu estou é, imaginando aqui? Como é pontual e você falou que sempre acontece esse problema, mas eu queria que você sim. observasse agora se sempre é naquele mesmo lugar dentro do forno, tá? Entendi. A Tá, partir do que eu vou falar agora, você começa a observar isso, porque eu tenho a impressão que é realmente em algum ponto que essa distribuição de calor não está sendo eficiente, tá? entendi. Porque Tá. porque pode acontecer isso, né? Seja lá no fundo do forno, seja na frente. Uhum, Já aconteceu isso com algumas alunas, por isso que eu estou falando. Mas não tá, acontece de estourar como estourou o seu. Eu achei diferente esse problema. Então, tem sim, macarrão que sai torto, como o seu, mas sem estourar. entendi. E essa distribuição de calor faz com que isso aconteça, tá? Agora, Tá, por que estourou? Pode ser por causa disso. Quando ele tem que tá secar, ele bom. não seca. E aí, quando acontece a distribuição de calor que atinge justamente esse ponto, ele pode estourar, tá? Porque de Tá, repente não secou e estourou. Mas eu gostaria que você observasse mesmo se sempre é no mesmo lugar lá dentro do forno e você procurar, e aí sim procurar não pingar ali ou chegar mais para dentro, né? Conforme você vai entendi. pingar, não pingar muito por fora ou fazer o contrário também, tá? Tá Você bom, tá analisando bom. ali na fornada onde que está ocorrendo o problema e observar isso, Tá tá? bom, eu vou observar e eu te Agora, falo. mas tem mais uma questão que eu quero te perguntar. Isso acontece em todos os macarrons? Independente se Não, é cor forte ou se é cor escura? olha, eu já reparei que tem um corante que acontece com mais frequência. Esse daqui, na verdade, eu usei um em pó, né? Eu usei o hidrossolúvel. E a outra massa que eu fiz, eu usei o de gel. E aconteceu, o engraçado foi a mesma quantidade, 4 macarrons que estouraram do lado que não fez o pezinho. Eu até pensei que poderia ser eu estar batendo na hora que você pinga, aí dá aquelas batidas e eu acho que ele deu uma desestabilizada. Só que é o que você falou, eu não entendi também por que que rachou. Aí Então, eu falei, é a, estranho ter rachado. é a primeira vez que eu vejo ele torto e estourado dessa forma. Parece uma bolha, né? Não sei Você se. sabe o que eu imaginei na hora que você me mostrou? Que ele grudou e que você quebrou.
Sabe quando ele Nossa, gruda? Ele tá com a aparência de que grudou e você um no separou. outro. Foi. É, Mas não foi. Ele só estourou na bolotinha. então, que Que engraçado. coisa É, estranha. então, Em quatro eu, lugares. então, eu tenho a impressão que pode ser isso, mas o que que acontece? Às vezes, por exemplo, que nem nesse seu macarrão, pode ter somado outros problemas, tá? Não, não outros Ah, problemas, mas outras questões. Por exemplo, você ter usado corante e cacau em pó ao mesmo tempo. tá, Quando você usa muito corante, pode acontecer isso. Quando tá. você. Qual que é a marca que você usou de corante em gel do outro? Eu não lembro. Ih, peraí. Porque, porque Olha tem, eu porque não tem, lembro. é, tem algumas marcas de corante, por menos que você use, pode acontecer também esse problema. É mágoa. Então, né? Pela minha experiência, tá? Eu não uso esse corante. Eu só uso duas marcas de Tá, corante. Eu só uso a Mix e só uso a Gran Chef, tanto em gel quanto em pó. Eu não uso nenhum outro tá. tipo de corante, porque esses outros corantes, outras marcas, para mim deu muito ruim, então eu não Tá, uso. Eu tá bom, eu Meire vou não uso. observar isso. Tá, então observa isso, Aline, que foi Observo. você viu que foi pode ser a soma desses fatores que pode contribuir para acontecer isso. Fora a Tá, distribuição de calor, a temperatura que também oscila, tá? tá bom, E aí depois você me fala se deu certo, se não vou te falar deu. sim. Com Tomara, certeza, te falo tomara sim. que dê certo. Vai dar sim. Meire, muito Adorei, obrigada, viu? adorei conhecer você, viu? Eu também. Eu fico muito feliz de falar com você, de poder te agradecer e dizer que a sua dica deu super certo e que foi batata. Importante. Fico Tá bom, feliz. Meire? Muito Obrigada, obrigada. Que você beijo. continue esse ser maravilhoso, viu? Obrigada, tchau, tchau. Beijo, querida. Tchau, tchau. Beijo. Pedro Henrique, vou te colocar na live, Pedro. Oi, Pedro. Ei, Meire, tudo jóia? Tudo bem? Boa Prazer em noite. conhecer. Boa noite. Igualmente, eu assustei que de repente minha câmera abriu. É que você mandou a solicitação para mim. É isso ou Foi isso não? Foi mesmo. Foi engano? isso mesmo. Pedro, você fala de onde? Meire, eu sou de Minas, sou de BH. Ai, que delícia! Você já faz macarrões, Pedro? Faço. Iniciei tem pouco tempo. Ah, que Não uso, legal. não uso o método italiano, eu faço pelo método suíço. Tá, Eu ainda não me arrisquei no italiano, ainda por falta de equipamentos. Então, eu comecei com o suíço, onde que eu já consegui acertar o ponto, consegui rodar meu forno, fazer assim com mais assertividade na minha receita, entendi. né? E o que está acontecendo, Pedro? Bom, Que eu possa te ajudar. eu vou te mostrar dois macarrões da minha Tá, fornada, da mesma fornada, e parte deles, o pezinho fica certinho, e a outra parte acontece isso. Está conseguindo ver direitinho? eu tô. Né? O tapete que eu uso é um tapete de teflon preto. Então, assim, eu tô até com outros aqui, a mesma coisa. Não tem uma parte que acontece só isso, é esporádico. Pode ser na ponta, pode ser no meio, pode ser no final. E normalmente eu tenho muitas perdas com isso. Tá. Esse macarrão aí, é esse aí que você está apontando agora, ele é o final da massa ou não? Não, Ele é uma massa normal. massa normal. Tá. E o seu teflon é da Indaco? Não Onde que você, sei. onde que você comprou o seu teflon? Eu ganhei o teflon de uma confeiteira amiga, que ela não usava e ela me cedeu o teflon dela. E você sabe se é da Mago? Não, não é da Mago. Não é. Tá. Então provavelmente ele é preto, provavelmente é da Indaco. Dacoflon, Decaflon. Ele não tem marca nele grifada, nem nada.
Tá, então eu vou te dar uma dica. Embora isso pode acontecer por causa do Teflon mesmo, Pedro. Mas eu vou pedir para você observar e separar os teflons que acontecerem isso. Eu não sei se você já fez isso. Porque independente de método, tem algumas folhas, alguns teflons que causam esse tipo de problema. Entendi. Às vezes, normalmente acontece na fornada inteira, na assadeira inteira. E não, não em lugares aleatórios. Nesse seu caso, aconteceu aleatoriamente na mesma assadeira ou aconteceu na assadeira toda? Não, na mesma assadeira. Eu até peguei o Teflon, é uma folha preta normal, teflonada, não tem nenhuma marca. Tá, mas provavelmente pelo que eu vi, ele é bem molinho, né? Porque tem alguns teflons que eles são mais duros, mais rígidos. Entendi. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte, para você observar os teflons que causam esse problema nas suas fornadas, tá? E você separa, deixa de usar ele por um tempo, só para você separar, ou você coloca uma marquinha lá, para você saber que causa esse problema. Porque tem folhas de teflons, inclusive eu tenho muitos teflons que eu separei aqui, justamente porque causa esse tipo de problema na base, lá embaixo. E essa característica desse seu macarrão, que ele tá mais oco, assim. Esse aí, não, o de cá, o outro. Não, o outro. Esse aí, ele não tá ressecado embaixo, esfarelando? Não. Ele tá úmido? Não, ele tá com a mesma textura desse. A textura embaixo é a mesma coisa. O que acontece é que quando que ele termina de secar e que eu retiro ele da forma do Teflon, alguns o fundo fica. Ou o fundo fica, como esse. Esse seu macarrão aí é de chocolate? Não, é só o corante que é marrom, que eu usei. Tá, então, ele não tá esfarelando embaixo? Não tá. Ah, tá. Pedro Henrique, então, mas você faz isso que eu falei, vou dar duas soluções para você, tá? Então você vai fazer essa primeira, você vai separar os teflons que causam esse tipo de problema. Então você vai passar a observar qual teflon que está causando esse tipo de problema no seu macarrão. A segunda dica que eu vou te dar, a segunda solução que eu vou te dar o teflon, ele absorve também muita umidade. Então, quando você lava os teflons, eu não sei qual é o seu hábito, mas quando você lava o teflon no dia, de manhã, por exemplo, e usa no mesmo dia, ele tende a não estar seco 100%. Embora consigamos ver que ele está seco, embora tocamos nele, ele está seco, ele ainda assim continua úmido, retendo uma certa umidade. E esse tipo de teflon, e quando você faz o uso desse teflon que você lavou de manhã e usa à tarde, ele causa esse tipo de problema também. E eu vi que a base do seu macarrão, ele parece estar mais macio, mais mole, né? Sim. Ele é bem macio ao toque. Né? Em cima tá bem crocante, mas embaixo ele tá parecendo que tá ainda faltando dar uma assadinha, né? Quase afundando, quase côncavo, né? Aqui, olha, se eu apertar, você vai ver que ele vai afundar. Então, isso tem a ver com a umidade. É bem crocante. Isso tem a ver, esse resultado, ele tem a ver com a umidade do teflon. Por isso que eu vou pedir para você fazer essas duas observações. Então, a partir de agora, você observa o teflon que está causando esse tipo de problema, separa. E aí, o que você vai fazer? Você vai também fazer a higienização dos seus teflons de 2 em 2 dias. O uso. Você lava hoje e usa depois de 2 dias. Ou um dia inteiro você deixa secando e usa no outro dia.
para Entendi. você ter certeza que não vai ser a umidade do teflon que está causando isso, tá? Uhum. E também, eu não sei se você faz uso de álcool para fazer. Você passa álcool nos seus teflons? Hidratação? Passo. Então isso aí também contribui, tá? Aí Uhum. soma, sempre que acontece um problema com os macarrons, ele não acontece por causa de uma coisa só. Sempre vem somando com outros problemas, outras coisas que você faz, que são pequenas coisas que você vai fazendo, vai somando e vai causando esse tipo de problema, por exemplo. Tá? Então, Uhum. se você vende um teflon úmido, se você usa um teflon que está úmido, e aí você, por exemplo, tem a sua farinha também, se ela estiver úmida, já vai começar a somar lá de trás, tá? Uhum. Então vai somando muitas pequenas coisas que pode Sim. acarretar exatamente esse seu problema, mas tem a ver só com uma coisa, tá? Umidade, tá? Então observa e eu tenho certeza que você Você vai. acha que seria interessante eu usar o forno para secar o Teflon? Não, Não? não, porque não adianta. Tem que ser. Você pode deixar. Aliás, faz um teste, você mesmo, tá? Eu não gosto de usar o forno para fazer, para secar agilizar a secar os teflons, não. Assim como passar ferro para desamassar, não adianta, Ok. tá? Porque o teflon ele é uma folha muito delicada. Qualquer coisa que você faz ele cria um vinco. Esse vinco não sai mais, tá? Então Uhum. tem que tomar o cuidado. Agora, essas duas soluções para você, uma dessas duas soluções vai resolver. Só que tem a questão também de você cuidar da sua farinha, tá? Porque uma farinha úmida vem somando com o teflon que está úmido também, e aí vai ocasionando macarrões côncavos ou com essa base mais mole, com aspecto assim, Entendi. parecendo que precisa deixar mais no forno, Uhum. tá? Tudo bem. Muito obrigado. Eu espero que resolva. Na segunda solução, se for problema de umidade, vai resolver o seu problema, tá? Sim. Eu acredito também que uma nova folha de Teflon de um material mais grosso, eu acho que vai ajudar. Eu já fiz alguns testes com tapete de silicone e todos ficaram piores do que esse. Então, o Teflon foi É, minha melhor alternativa. eu vou sugerir aqui, ao invés de você usar um teflon mais grosso, eu já fiz um teste com teflon mais grosso e deu muito ruim. Não Uhum. sei se você faz o teste também, porque de repente para você vai ser melhor. Você usa que forno? Meu é o da prática. Então. E aí você faz o teste também, que tem dado muito certo para algumas alunas minhas, o Dover, a folha Dover, que é aquela Hum, folha branca, ela tem sim. uma textura Encerado. diferente. Ela parece que ela é siliconada ou encerada de um lado e tem dado certo para algumas alunas minhas, tá? Uhum. Agora, o teflon mais grosso, eu sinceramente não gostei, não, Entendi. na minha produção. Mas também faz um teste e de repente você vai gostar. Talvez dê certo para você. Mas a Tudo questão bem. do problema do seu macarrão é a umidade, tá? Então toma cuidado só com essa questão e eu acredito que vai dar certo, Tudo bem, então. Meire, tá muito bom? obrigado. Foi uma Imagina, dica assim, excelente, que eu acho espero que que vai me dê ajudar certo. bastante, com certeza. E eu te posiciono, te mando o feedback depois. Ai, obrigada, vou ficar feliz de Tá saber. bom? Tá, Muito um obrigado. beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou chamar a Thaís. Oi, Thaís. Oi, Meire, tudo bem? Bem, e você? Tudo, que prazer falar com você. Sempre vejo as suas lives, acho muito legal as Prazer é dicas que meu. você dá. Thaís, E você fala de onde? São Paulo, São Paulo. Eu não vi o seu sobrenome aqui. Lucover. Eu não consegui falar, na verdade. Thaís, você já faz macarrons?
Sim, eu trabalho com macarrons há 10 anos. Eu morei na França. Uau! Eu morei na Ai, que França. Eu legal! aprendi a fazer lá. E vim pra cá, tive que readaptar tudo, a receita, os ingredientes, o clima é diferente. Exatamente, Thaís, é exatamente isso. E eu tenho uma empresa só de macarrons. E assim, eu considero meu macarrão muito bom. Ele é crocante por fora, ele é super macio por dentro. Mas Hum, esteticamente, eu não acho ele o melhor. Eu sei que eu gostaria de chegar num outro patamar, que eu não consigo chegar da forma que eu faço. E eu nunca sei por quê. Eu acho que acontece muito aquilo que você fala. Tem fornadas que dá 100%, tem outras que metade quebra, tem outras que não. Já me deram dica de mudar equipamento, a balança, uhum. a farinha. Às vezes pode ser que eu compro uma farinha que eu considero boa, ela é uma das melhores. E eu não consigo entender o que que acontece. E ultimamente está acontecendo muito isso, né? E está quebrando muito e eu não consigo identificar da onde. Ô, Thaís, qual que é a sua empresa, Thaís? Chama Para eu. Les Macarrons. O Instagram é Les Ah, Macarrons Brasil. então, olha só, quando eu comecei a fazer macarrons, eu não fui ainda para a França e depois de 2 anos que eu experimentei pela primeira vez macarrons direto da França. E foi o que eu ganhei de uma chefe parceira minha. Ela trouxe para mim tanto uma caixinha da La Douré e uma do Pierre Hermé. Aham. E são totalmente diferentes, né? Sim, O sabor dos dois são totalmente diferentes. E aí eu conheci, mas aqui no Brasil, e lá no começo eu pegava receitas na internet para fazer testes e é totalmente diferente. E é sim. exatamente isso que você falou, gente. Hoje não, porque já tem receitas elaboradas aqui mesmo, né? Com os ingredientes daqui, mas naquela época tinha mesmo que fazer essa adaptação que você falou no começo, que é tudo diferente. Quando eles colocam lá 147 graus de temperatura de forno, é impossível, inviável você usar essa temperatura aqui, Sim. né? Então, tudo isso é verdade mesmo. Então, eu queria saber que farinha que você está usando, Thaís. Eu uso da Você. Aleric. Ai, É tá. sério? É sério. E você faz merengue italiano? É italiano. Tá. A primeira coisa que eu vou pedir para você é trocar a farinha. Mas aí qual que você indica? A Caluzne ou a Brasil Frutti. Brasil Frutti? Por quê? E é muito relativo, tá, Thaís? Você já trabalha há 10 anos com macarrons, provavelmente você já sabe que tem uma variação muito grande na qualidade da farinha. Tem uma variação muito grande, mesmo sendo do mesmo lote. Sim, Acontece, você compra 10 quilos, vamos supor, um sim, quilo fracionado em 1 quilo, cada saco. sim, E dentro desses 10 quilos, fracionados por 1 quilo, você pode ter problema em algum pacote ali dos 10 quilos você pode ter problema. Então, é muito relativo isso. Mas essa marca que você usa é uma das mais oleosas que tem. é verdade. A origem dela, eu não tô lembrando, porque faz muitos anos que eu deixei de usar. Você sabe a origem? Eu Eu não acho tô que é espanhola. lembrando. Eu acho que é espanhola. Eu, é, então, e as farinhas espanholas, ela tem certa procedência que são farinhas excelentes, mas a maioria tem um grau de oleosidade muito maior do que a californiana, do que a chilena. Então, eu usava a Leric lá no começo, em 2014, mas foi uma das marcas que eu tirei assim para sempre. Eu nunca mais usei, porque eu Você falou. percebi esse grau de oleosidade que ela tem. É Você da própria falou qualidade, tá? Brasil Frutti e a outra qual que é? Caluzne. Caluso? Calu, Caluzne. Ah, Calusne. Tá. Então essas duas marcas, eu trabalho, eu nunca, na verdade, eu nunca usei Caluzne,
mas eu sei que ela é boa, excelente, porque meus alunos usam e eles têm resultados incríveis, tá? E a Brasil Fruit, eu sempre usei. Mas elas são bem fininhas também? Não, são duas farinhas que têm qualidades totalmente diferentes e que estão também. O resultado é incrível, mas esteticamente são diferentes também, tá? Na estética, elas dão resultados diferentes. A Calusne, ela é uma farinha que é bem fininha. A Calusne, ela trabalha com dois tipos de farinha, uma mais barata e uma mais cara. A mais barata, ela é mais grossa e lá no site eles falam que a indicada para macarrão é essa que é mais cara. Ela é mais fina, ela é mais soltinha, tá? Então essa é para macarrão. Da Brasil Fruit, ela é uma farinha mais grossa, mas é a que eu adoro. Particularmente, para mim é a que deixa o meu macarrão do jeito que eu quero e é ela que eu uso. Mas ela é grossa. Mas você tritura ela? Não, eu peneiro ela todinha. Se eu vou usar 1 quilo, eu peneiro 1 quilo todinho, eu uso a que caiu da peneira. A que vai sobrando na peneira, eu vou guardando, vou juntando para processar, para depois eu usar de novo. Então eu não perco nem um pouco, apesar que ela é grossa. Então eu tenho esse trabalho, mas é a farinha que eu gosto, então para mim não é trabalho. Tá? Então, se você não tem paciência e você acha que você vai perder tempo, então você usa da Calusne, que a da Calusne é mais fina. Tá? Então, tem essas duas opções. Tá. E eu uso também as claras em pó. Eu não sei se já deu muito certo, mas também tá dando errado. Agora o merengue tá ficando mais mole. Me falaram para colocar cremor de tártaro, sabe? Então eu não uso nada disso, não. Eu uso claras frescas, normal. Então, eu não sei como que você trabalha. Se você pensa mais em agilizar seu tempo, ou se você não tem como, você é como eu, que não se importa de fazer todo esse processo, por exemplo, de peneirar Brasil Fruit e tal, e ter o resultado que eu quero, por exemplo. Tá. Eu não sei como que você trabalha. Você quer otimizar o seu processo e aí, se seu macarrão sair perfeito, tudo bem, aos seus olhos, ou você tem essa calma que eu tenho, por exemplo, de fazer, de ter preferência de trabalhar com a Brasil Fruit, peneirar e trabalhar com a clara fresca, tal. Eu tinha muita perda, assim, de clara. Às vezes é um tempo grande que você tem de ficar separando, tem que ficar de um dia para o outro e tal. E eu conheci essa que é da Clara Pan, que é da Maxi Ovos. E eles falaram, olha, é a mesma coisa, você só adiciona água e sempre deu certo. Só que eu não sei o que está acontecendo agora, que o merengue está ficando mole. Então eu não sei por quê. Não é na sua calda? Então, eu estava ouvindo a outra moça falar às vezes não o problema não está lá na sua clara, às vezes o problema está lá na sua calda. O termômetro é o mesmo. É o mesmo, sempre o mesmo. Eu começo a bater a batedeira no 80. E aí depois, quando chega no 120, eu junto a calda. Então, olha só, a calda do merengue italiano tem essa variação também de temperatura, né? Você trabalha com 120? 120. Então, tá. Então, não tá errado, tá? Eu não estou questionando isso. Tem essa variação de 117 a 120, por exemplo, né? A questão você liga no 80, tenta ligar a sua batedeira lá no 111, no 110. Mas com a clara totalmente líquida? Não, você vai ligar a sua batedeira no 110. Porque é simultâneo. É simultâneo, né? Eu tô falando para você ligar a sua batedeira lá no 110. Tá. Quando atingir o 120, você vai lá e verte a calda. Mas não vai ficar muito mole? Não vai dar... Clara não vai ficar em neve até no 110, eu acho. É o contrário, não é? Porque eu começo no 80 para dar tempo dela ficar em neve. E ainda assim ela fica mole? E tá ficando mole. Sempre deu o pico certinho. Aí eu começo a pensar se não é, que nem que você falou, né? O termômetro, de repente, é um termômetro que eu também sempre uso, mas de repente
pifou, não Qual que é sei. o preto? Não, é um termômetro que eu comprei fora, não é daqui. Ele é bom porque ele tem um clips que encaixa na panela, então Ah, então eu vou segura. pedir para você não usar o clipe. Tá. Não usa o clipe. Não usa o clipe. Mantenha a sua temperatura, então. Mantenha 80. Quando chegar no 80, você liga lá a sua clara. Quando chegar no 180, você verte a calda, mas não usa o clipe. No 120. É no 120 o seu, né? Isso. Isso. Não usa o clipe. Sabe por quê? Ah, Quando as pessoas, eu já vi isso. Tem muita gente que usa, faz algumas, as ideias são boas, mas não são aplicáveis para o macarrão, por exemplo. Então, quando você coloca um clipe que já vem, né, o seu termômetro, eu acho que eu já sei qual que é. Então, quando você coloca esse clipe ali de apoio na panela e ele está em contato na panela com o termômetro, pode alterar essa temperatura, tá? Então, ou tem pessoas que colocam lá no cabo, lá no buraquinho do cabo da panela também. Vai interferir na temperatura. Então, o termômetro ele tem que estar livre para medir essa temperatura, tem tá? alguma marca que você indica? Eu só uso da Incoterm. É Icoterm? o Incoterm. É a Icoterm. marca que eu indico. É a que eu sempre usei, é a que eu indico. Não usa clipe, não usa nada. Coloca uma panela de apoio atrás da sua panela da calda e apoia o termômetro, a parte de cima. Então você vai colocar lá na panela, coloca uma panela de apoio aqui e deixa ela apoiada aqui. Então o espeto ele vai estar direto lá na calda, Tá. tá? E aqui ele não vai ter contato com o clipe, nem com o cabo da panela, nada. Então ele vai ele vai medir a temperatura direto, sem interferência, tá? Então talvez te ajude isso. Observa e creio que vai dar certo isso. Tá bom. E uma última pergunta só. Não sei se dá para eu fazer mais uma pergunta. Pode, claro. Ah, então tá bom. Eu uso o tapete de silicone que ele já vem com uma demarcação, Uhum. né? Que é é uma coisinha altinha, assim, tanto que a massa para lá nessa Eu demarcação. sei qual que é. E eu usei todo esse tempo. E eu vi que você recomenda muito o Teflon. Sempre. E o forno da Miniconv, ele tem a forma toda furada, né? Hum. E você acha que o Teflon segura ou tem que ser algum Teflon específico? Como assim, Thaís? A temperatura, se tipo, porque o silicone ele é mais grosso que o Teflon, né? E eu fiquei com receio de tipo assar muito rápido no Teflon. Então, nesse caso, se você mudar do silicone para o Teflon, você vai ter que fazer o ajuste sim, Tá. tá? Porque realmente para assar o macarrão no silicone, ele tem, por exemplo, você tem uma receita há 10 anos e você usa o tapete de silicone nesse período todo e você sempre usou essa mesma temperatura, né? Sim. Então, para você usar o Teflon, provavelmente eu vou sugerir que você use a sua mesma temperatura normal. E aí, a partir dessa receita que você fizer com Teflon, você vai fazendo os ajustes para Tá. adaptar, tá? Tá. Tem alguma marca de Teflon também que você indica? Indaco. Indaco. Tá. Tá bom. Você pode lá na loja Santo Antônio, eles já estão fazendo corte com o tamanho da nossa Ai, assadeira. isso que eu ia te Porque, perguntar. porque a nossa assadeira é 35 por 35, né? É, exatamente. Eu também uso o Miniconv. E aí você pode liga lá porque tá em falta, tá? E Tá. aí você liga ou faz a compra pelo site, mas eles já estão fazendo o corte com o tamanho da nossa assadeira. Porque eu comprei um que é um pouquinho maior e eu ia cortar ele. Aí eu queria saber se tem problema cortar. Não, é o de 40 por 60, 30 por 60?
Eu acho que ele é 30 40? por 40, 30 por 40. É, vai cortar um pouquinho, né? É, mas tem Então, problema cortar ou não? não, eu creio que não. Tá, Acho que não. E a questão de ser assadeira furada ou não interfere não, tá? tá. Não tem problema não. Pode usar tanto o silicone quanto o Teflon normalmente. O Tá fato de bom. ser perfurada não vai interferir não. Tá ótimo, tá ótimo. Tá? Eu sou louca Mas a para fazer primeira. seu curso, Meire. Eu vou. É em breve, agora, em breve vai sair a nova turma. Se cadastra, se você resolver fazer o curso, deixa o seu cadastro lá, clica no link que está na minha bio, deixa o seu Eu cadastro cadastrei já. e já. Então você Já. vai receber em primeira mão quando eu tiver uma data. Eu não tenho uma data definida ainda, mas tá quase chegando Tá. o dia que eu vou abrir a nova turma, É tá? online ou é presencial? É online. Tá. Você mora em que região? É no Brooklyn. Ah, tá perto de mim, eu tô na saúde. Ah, você tá na saúde. E eu queria te perguntar Tô. uma coisa, Meire. Se, por exemplo, se você faz consultoria, por exemplo, se dá pra gente, não sei, organizar um dia, de repente, de você vir ver a forma com que eu faço e me ajudar com algum problema, alguma coisa, ou se você não trabalha com consultoria. Eu não faço, assim, Tá, fora do meu curso, não. Por quê? Porque o meu curso, Thaís, é incrível. Você já vai ter tudo isso lá dentro. tá, tá, Então, por isso que eu não faço, porque é muito eficiente. Então, eu prefiro que vocês venham, porque uma consultoria vai sair muito mais cara. Muito, tá. muito mais caro. Então, vem, por isso que eu falo, eu sempre sugiro, olha, gente, vem para o curso, porque é no curso que você, mesmo assim, pessoas assim profissionais como você, que já faz 10 anos macarrons, vem para o curso, porque tem tudo, você vai ter a base e vai ter todo o suporte lá dentro. Então, eu acho que vale muito a pena fazer o curso ao invés da consultoria só, por exemplo, além de ser mais Tá. caro. Não, tá Vai bom. valer super a pena, tá? Agora, muda a farinha, a primeira Vou mudar. coisa, e depois você vai ajustando as outras coisas, tá? Tá Eu ótimo, acho, tá eu acho que ótimo. você vai ter um resultado incrível. Ah, se Deus quiser, obrigada pela ajuda e parabéns pelo teu Imagina. trabalho. Sou super fã, adoro. E se você puder me falar se deu certo ou não, Vou falar, vou falar. Vou tá? Você atrás me da fala depois. farinha. Na loja Santo Antônio tem essa farinha? Não, você compra na loja do mesmo nome, tá? Brasil Ah, tá Frutti bom, e Caluz, tá bom. tá? Eu vou pesquisar então para já fazer com esse, depois te falo o que que deu. Então tá bom, vai dar super certo. Tá bom, e o quanto antes você conseguir dar esse curso seria ótimo. Então tá bom, obrigada, Obrigada, Thaís. um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Pessoal, então é isso, tá? A live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero ter ajudado a Aline, o Pedro Henrique, a Thaís, que estiveram comigo aqui ao vivo, expondo o seu problema e eu dando a solução para eles. Espero que vocês tenham gostado e se cuidem, cuidem dos seus. E até quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, live especial com a Maria Cecília. Até lá!